Olá, vamos à nossa aula número 2. Esse vídeo não vai ter edição, eu preciso de fazer rápido. Vou falar de uma forma rápida, porém pausada. Vou falar com vocês para de vez em quando pausarem o vídeo para poder fazer a anotação e conferência das contas, porque a gente vai tratar de matemática e nomenclaturas. Então, hoje eu vou explicar realmente como faz a conta básica para renda fixa, principalmente, mas que você pode usar em todo e qualquer investimento. Então, vai ser uma aula extensa, com muita informação. Então, eu peço papel e caneta, todo mundo pegue, sente, fique com calma, concentra, respira fundo e vamos embora. Investimento, matemática e nomenclaturas. Vamos lá. O básico da aula de hoje. Todo mundo já tem que ter aberto uma conta numa corretora, não confundir com banco digital. Por quê? A corretora, ela tem acesso a um home broker, tá? Para poder comprar ações e fazer aportes em pacotes completos, com Tesouro, CDB e LCA, que é o que a gente falou que já vai trabalhar. Se você pega um banco digital, provavelmente ele não vai ter todos esses produtos, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Então, acredito que já esteja todo mundo com a conta digital, com a corretora aberta. Entenda principalmente também o que não é investimento. Consórcio, nem título de capitalização, nem financiamento de imóvel. Por mais que tentem te convencer que você está financiando um bem, isso não é um investimento. Parte do seguinte princípio, que se você parar de pagar as parcelas, seja do consórcio, do título de capitalização ou do financiamento de um imóvel, você vai ficar com uma dívida e provavelmente você perderá aquele produto. Com o investimento, isso não acontece. Você pode se planejar, pode parar de pagar. Você, por exemplo, está fazendo esse exercício, não conseguiu ir até o final do ano, você não vai ter problema nenhum com isso. O seu dinheiro continua rendendo e você não vai ser penalizado, como você seria num consórcio ou no financiamento de imóvel, ok? Vamos avançar. Quais os primeiros passos que a gente vai dar aqui? A gente vai partir de um princípio que o resultado vai ter que ser o mesmo para qualquer tipo de perfil investidor. Nós demos na aula passada 3 perfis, definimos uma metodologia para cada um deles, só que ao final do exercício, independente do perfil que você tiver, a intenção é que todo mundo tenha o mesmo resultado, tá? Agora, qual o rendimento mensal e anual desejado? Nós vamos chegar a uma conclusão aqui, traçar uma meta para a gente poder fazer os aportes mensais. E tem que lembrar que a gente vai ter que descontar o imposto de renda que é cobrado na maioria dos investimentos. Alguns não cobram, mas outros cobram, e a gente tem que pensar nisso e descontar na hora do saque. Se o nosso exercício é para 10 meses, para um 13º, por exemplo, ou para uma viagem no final de ano, a gente vai ter que aprender a fazer essa conta do imposto de renda. O resultado ao pedido dessas pessoas são os 3 milionários mais famosos no mundo. Eu queria dar uma explicação mais ou menos, deixar claro que o Gene Simons conseguiu 66% de lucro ao ano durante o tempo de 98 a 2018, tá? Então, ele foi um dos maiores, uma das conquistas maiores ao longo prazo. Já o Peter Lynch, ele conseguiu um rendimento de 77 a 90 de 29% ao ano. E o Warren Buffett, que eu acho que é o mais famoso aqui no Brasil, o mais recente, ele investiu de 65 a 2018 com a média de 21% ao ano. Ou seja, isso eu peguei da AGF, da aula 2 deles, essa imagem eu achei muito importante para vocês não acreditarem e não se frustrarem quando aparecer um trader mito na internet ou qualquer propaganda que te ofereça 30% ao mês. Isto é praticamente surreal, não se sustenta. Você até pode, de repente, um investimento por causa de um problema ou outro, ou uma coisa atípica, você até pode, de repente, no mês, um investimento ter 30%. Isso não é impossível,
porém não se sustenta ao longo dos anos e os maiores bilionários do mundo estão aí para provar isso, tá bom? Ou seja, a gente trabalhando com 21% no nosso projeto já é uma meta ousadíssima, acompanhando inclusive o rendimento de Warren Buffett. E aí você acha, é pouco. Não, não é pouco. Se você investir R$1.000 por mês, essas janelas são de 60 anos, com um retorno de 1,5% ao mês. Aos mais jovens que já querem fazer isso, em 20 anos eles acumulam R$2 milhões. Em 40 anos acumularia 84 milhões de reais. E em 60 anos eles seriam bilionários, teriam 3 bilhões de reais. Então a galera mais nova que está vendo isso e que acha que pode viver até os 80 e investir por 60 anos, então 80 não, até 100 anos, né? Então você investiu até os 80 e depois dos 80 você começa a usufruir. Você vai ser um bilionário. Se você conseguir manter isso com apenas 1,5% ao mês de média, tá bom? Que isso fique muito claro como que essa porcentagem mensal parece pequena, mas não é, tá? É uma coisa bem plausível. Então a gente vai definir os nossos prazos, os nossos aportes, só que a gente vai levar em consideração uma coisa: nós estamos em apenas 10 meses, ou seja, até o final do ano, e nós estamos no momento da Selic na taxa mais alta. Então nós vamos abusar um pouco dessa estimativa e ousar um pouco mais por causa da janela curta, tá? Se fosse no longo prazo a gente não colocaria essa meta. A gente vai supor um lucro líquido de 20%, o que daria em 10 meses, é o que a gente vai fazer, que a realidade disso é 32% ao ano, ou seja, tá muito alto, numa média sustentável no longo prazo. Mas, como a Selic está alta, na renda fixa a gente vai ter uma boa rentabilidade mensal, então vamos colocar uma meta ousada de 20% líquido, tá? E esse 32% ao ano, ele é bruto, porque bruto tá sem imposto de renda e esse daqui é descontado imposto de renda. Ou seja, a gente vai aportar em 10 meses, cada mês um lucro de aproximadamente 4% ao mês. Se a renda fixa hoje está dando 15% ao ano, então a gente vai tirar mais ou menos 1/3 da renda fixa e os outros 2/3 a gente vai tentar na renda variável, tá bom? Como calcular mês a mês? Esse vai ser o grande desafio dessa aula. Por exemplo, como que funciona a gente partindo do princípio que a gente já tem uns 4%, tá bom? A gente vai em janeiro, não dá mais, a gente vai fazer isso agora em fevereiro, a gente aporta R$100, aporta, deposita e investe, é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, em janeiro a gente aporta 100. No final do mês de janeiro, se a gente tem um rendimento de 4%, a gente vai ter R$104. Então, você faz essa conta na sua calculadora, você multiplica 100 por 4%. Eu estou somando porque, no caso, você vai somar este lucro, mas você, na hora de fazer a conta, você multiplica 100 vezes 4%. Vai dar R$104, tá bom? Pega a calculadora, vai lá, pausa. Voltou, trouxe a calculadora, papel e caneta na mão e vai conferir nas contas que eu estou falando aqui com você. Fevereiro, aí fevereiro você vai, aporta mais R$100, que é fixa a parcela, certo? Aí você vai somar o que você já teve em janeiro com o de fevereiro, só que a gente está atrasado um mês. O que a gente vai ter no final? A gente vai ter o valor de fevereiro mais o saldo de janeiro. No final do mês, do segundo mês, a gente vai ter R$204, com os juros de 4% ao mês. Ou seja, no final do mês de fevereiro, você pega os 204, que é o 100 mais os 104 normais, e multiplica por 4%, ou seja, soma o lucro de 4%, que você vai ver que você vai ter R$212,16. Pausa. Pronto. Gente, pare,
se for necessário agora, nesse vídeo. Faz essa continha aqui de só 2 meses, para ver se você está entendendo. Se você não entendeu esse básico do básico do básico, você vai se perder no resto da aula, ok? Então volta e faz até chegar nesse resultado certinho, tá bom? Eu tô brincando, mas eu tô pausa, né? Para quem quiser. Vamos lá. Ai, desculpa. A gente está supondo, né, 20% líquido em 10 meses. Ou seja, R$100 em 10 meses com lucro de 4%, aí eu fiz todo ano das 10 parcelas e ficaria mais ou menos assim o resultado. Como a gente está atrasado, né? Fevereiro, a gente teria no final de fevereiro R$104, março, abril, maio, junho. Pegue a caneta, faça suas contas e veja se está certo. Julho, a gente vai ter um acumulado de 600, agosto 800, 900, outubro, novembro 1.248,64. Vamos ficar com este valor aqui. Deu tudo certo, foi tudo lindo. E agora a gente vai calcular os impostos em cima daquele valor. Porque vai chegar no final do ano, você não vai ter esse dinheiro na mão dos 1.248,64. Tem um imposto de renda em cima dele, tá bom? Vamos lá. Os impostos são pagos na hora do saque do investimento. Caso você optar por não sacar o dinheiro, gostei, não estou precisando, não quero gastar grana, você não vai pagar o imposto, tá? Lembrando que, por um acaso, o pacote de LCA na renda fixa não tem imposto, ele é isento. Fundo imobiliário também, só que nós não chegamos lá ainda, estamos na renda fixa. LCA é um exemplo, letras de crédito agrário não tem imposto de renda, ok? Os impostos que devem ser considerados no que a gente está fazendo aqui. O IOF, ele é isento a partir de 30 dias de investimento. Se você vai fazer um investimento, às vezes, grande, e a gente vai, às vezes, ficar só 30 dias, um exemplo, a gente estava querendo pegar aqueles 400% de CDI por 30 dias, não conseguimos, enfim. A gente vai pagar IOF porque a gente investiu menos de 30 dias. O imposto de renda, ele já segue uma tabela regressiva. Quanto mais tempo de aplicação, menos imposto você vai pagar. Qual é essa tabela? A tabela regressiva de imposto de renda, ela funciona para renda fixa. A renda variável é outra tabela, tá bom? Ela é dessa forma. De 0 a 180 dias, a gente vai pagar, ou seja, se você investe menos que 6 meses, você vai pagar 22,5%. Se você investe 180, 360, põe na cabeça mais ou menos um ano, tá? Você vai pagar 20% de imposto. Se você investiu de 1 ano a 2, mais ou menos isso, você vai pagar 17,5%. E se você deixou de 2 até 3 anos ou mais, você vai pagar 15% de imposto de renda. Então, eu vou deixar 10 anos, 15%. 3 anos e meio, 15%. Tá bom? Então, passou de 721 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda. Então, nós vamos trabalhar com um ano, que são 10 meses, nosso imposto de renda a considerar nesse exercício são 20%. Tá bom? Imposto de renda para renda fixa. Vamos supor que nós fizemos aquele rendimento lá que eu mostrei para vocês de novembro, para a gente poder sacar ele em dezembro. Quanto que a gente vai sacar? A gente acumulou 1.248,64. Lembra? A gente vai ter um imposto de 20% sobre o rendimento. Isso vai ficar muito claro lá na frente. Vou explicar direitinho. A gente vai ter mais ou menos 270 dias de rendimento, tá bom? Então, se a gente sacar 1º de dezembro, depende do dia que você vai ver essa aula e depende do dia que você vai começar a aportar. Quanto mais tarde você aportar, começar a fazer os seus depósitos, seus investimentos, pior vai ser o seu resultado, tá bom?
Ou seja, você vai ter no final do ano, se você depositar R$100 numa renda fixa, que não é o caso de 4%, ou no investimento de 4% ao mês, você no final do ano, deduzindo imposto, você vai sacar na mão R$ 1.198,91. Calculadora, pega, faz as contas direitinho, vê se você consegue encontrar esse 49, senão eu vou te explicar lá na frente como é que funciona, tá bom? Ou seja, com isso, o ideal será aplicar na renda fixa para nosso objetivo nos meses de fevereiro a junho. Por quê? Para a gente poder pegar imposto de renda de 20%. A partir de julho, os meses de julho em diante, o IR passa a ser 22,5%. Por quê? Porque vai ser inferior a 180 dias. Ou seja, de 0 a 180 você vai pagar mais imposto de renda. Ou seja, por um primeiro motivo, que é o imposto de renda, por favor, vamos tentar colocar a parte de renda fixa nos primeiros meses. E lá na frente eu vou explicar outra questão ainda muito mais importante, tá bom? Por isso que eu estou dando primeiro a renda fixa, para depois a gente entrar na renda variável. Até porque uma coisa depende da outra. Esse entendimento, se você tiver da renda fixa, se você não tiver da renda fixa, dificilmente você vai conseguir trabalhar a cabeça bem com a renda variável, tá? Quais são as nossas definições até agora? Revisão. Pausa. Quais são as nossas definições até agora do que a gente já explicou? Vamos lá. A gente vai fazer 10 aportes, 10 depósitos, 10 investimentos. É tudo a mesma coisa, tá? A gente vai ter um lucro mensal aproximado no exercício, buscando 4% ao mês. Tomara que nós consigamos. Show? Tá? Nós vamos ter um lucro estimado em 10 meses de 20% líquido, descontando o imposto de renda. Se nós seguirmos isto que eu estou sugerindo, de aportar primeiro a renda fixa, mais pesadamente, e depois a renda fixa com renda variável. A gente vai ter que pagar o imposto de renda de 20% sobre o nosso lucro. A gente vai ter o nosso IOF isento, porque nós vamos investir mais de 30 dias. Então, isso ficou como as nossas definições até agora. Ok? Tá tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar, nós estamos na metade ainda. Atenção à data de início de investimento, é o que eu estou falando, de você não demorar para começar a fazer, baixar, abrir a corretora, começar a pesquisar, definir o valor que eu vou te dar mastigado no final dessa aula, quanto que é para cada um. Então busque lá, faça o sacrifício que puder e faça o aporte, tá bom? No lançamento dessa aula é 9 de fevereiro, a gente tem até aproximadamente 270 dias para o saque. Então, para render o investimento. Então, corre, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então, vamos lá, a questão agora da renda fixa. Dentro da nossa realidade, das nossas corretoras, que a gente eu já discutindo no grupo para poder abrir as contas, e dentro da realidade da Selic hoje em dia. Nós temos os ciclos de juros, Selic, IPCA e CDI, certo? Isso a gente falou lá na primeira aula. E olha o que está acontecendo. A gente vai calcular, vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre a renda fixa, sobre o ciclo de juros, Selic, IPCA e CDI. A gente vai calcular o rendimento daqui para frente, tá? E a gente vai descontar o imposto de renda. Então, daqui para frente, a gente agora vai trabalhar com a nossa realidade de hoje, 2023, final de janeiro, tá bom? Pré-carnaval. Esta é a renda fixa que nós estamos. Aqui, 13,75. Essas janelas são de 12 anos, 2010 a 2022. Essa data aqui é 7 de dezembro, se mantém até hoje, 9 de fevereiro. O que acontece? Lembra que ele é cíclico? Teve na máxima de 8, foi mais um pouco, desceu para 7, foi mais um pouco,
desceu para 6, depois foi forçado, desceu para 2, veio a pandemia, não teve como segurar os juros lá embaixo e ele foi para 13,75. Ou seja, por que insistir na renda fixa primeiro? Porque historicamente, nos últimos 12 anos, nós estamos próximo da maior alta, desde a implantação, vamos colocar, do Plano Real, tá? Então, você colocando em governos, no governo Lula, variou num governo de 8 e 7,25, a maior alta, depois veio a Dilma, com o impeachment dela, infelizmente aconteceu a maior alta histórica dos últimos 12 anos, a 14,25. Entrou Temer, ele deu uma forçada para poder abaixar, porque a princípio o impeachment da Dilma era ruim, enfim, ele deu aquela forçada, baixou os juros. E aí ele entregou basicamente para Bolsonaro descendo já. Bolsonaro deu uma forçada, isso daí foi inclusive uma manipulação, a gente sabe disso, foi forçado os juros a 2%, mas aconteceu, só que não pôde se manter, não foi sustentável. Os especialistas já sabiam mais ou menos disso, existia uma meta ousada de uma inflação baixa que não pôde se perpetuar, tanto que voltou em pouco tempo. Olha quanto tempo demorou para sair de 8 para ir para 2, demorou 10 anos e obviamente, como não era sustentável uma coisa tão radical assim, em 3 anos, 2 anos, foi para alta, tá bom? Então a gente tem que ter realmente noção do que está acontecendo. Nós estamos próximos, nós estamos na situação de máxima alta, por isso investir em renda fixa agora, nesse ciclo de alta, é muito importante, tá bom? Vamos avançar. Vamos lá, vamos calcular agora o rendimento da renda fixa hoje. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente está com o objetivo de 20% ao ano, com os produtos a X% alguma coisa, não é isso? A gente não tem lá um produto 20% ao ano líquido, não tem, não chegamos lá ainda. Então, como que a gente vai calcular esse rendimento? A gente vai ter que fazer a pesquisa nas corretoras, tá? Isso é basicamente o que o aplicativo da Natália Arcuri vai propor, de colocar tudo no app, tudo que está acontecendo em todas as corretoras ao mesmo tempo. Qual é o objetivo do grupo? Cada um tem a sua corretora. Você vê que eu até divulguei vários links da XP para a gente tentar tirar um produto bom, mas não conseguimos, tá ok. Cada um já trabalha com alguma, quem não trabalha, a gente está dando as sugestões para poder abrir em uma ou duas, tá? E a gente agora vai ter que sair pesquisando, principalmente às 10 horas da manhã, que é a hora que abre a renda fixa nas corretoras. Por que às 10? É a hora que tem os maiores produtos. Lembre que a corretora é o seguinte, é um shopping. Então, ela faz promoção todo dia, um exemplo. Então, quem chega primeiro pega os melhores produtos. Eles são limitados e tem quantidades. Então, quem chega primeiro pega as melhores taxas. É de 10 da manhã às 3 da tarde. Às 3 da tarde é a xepa, é final de feira. Então, a gente tem que ter isso consciente, porque a gente vai fazer a pesquisa na corretora, eu fiz ontem à noite. Hoje, amanhã de manhã, já não vai ser os mesmos produtos. Então, pode ter e pode não ter. Então, eu fiz um levantamento aqui das corretoras que o pessoal listou para mim que tem. E, por exemplo, eu encontrei à noite, já era a xepa, alguns produtos, mas que no dia seguinte eu já vi que não tinha mais. Mas, enfim, não dá tempo da gente ficar aqui atualizado, que até porque cada um vai ver isso numa hora. Na XP e na Rico, o melhor produto que eu achei foi a LCA 90% CDI, com mínimo de R$1.000, ou seja, múltiplos de 1.000, com o vencimento em agosto de 2023. O que eu estou fazendo? Eu vou listar aqui várias. Vocês olhem com calma, depois pode pausar e voltar, senão vai ficar muito extenso. O que está acontecendo? Eu vou pegar um produto, tem os valores de 1.000 para baixo, quem já tiver 1.000, tranquilo, lindo, vai ter vários produtos múltiplos de 1.000, e o vencimento antes do fim do ano. Esse é o desafio.
Ou você pega uma liquidez diária e saca ele lá no final do ano, ou você escolhe um que rende mais, que é a liquidez diária, que a liquidez diária rende menos, geralmente. É o caso dessa LCA, vocês vão ver. E em agosto faz um novo aporte, quando vencer esse produto. Então isso é importante. Você vai ver lá sempre o produto, o valor mínimo, ou seja, o múltiplo dele tem de R$1, tem de R$1 e tem de R$1.000. Ah, eu tô sobrando dinheiro, posso investir 5 mil por mês, ótimo. Pegue os produtos 5 mil por mês que as taxas vão ser melhores ainda, tá bom? Então vamos lá, na BTG eu vi vários, aí ele tem secundário, Banco Inter, Banco Pan, Banco Original, são os bancos que oferecem. Tudo dentro da BTG. E aí, várias taxas, IPCA, CDI a 115, CDI a 104 ou pré-fixado 16,77, que eu já expliquei na aula passada o que é cada um deles. CDI, IPCA e Selic são taxas da nossa inflação ditas pelo governo, tá bom? Aí, no caso, esses aqui são múltiplos, né? 1055, 1000, 122 dias, 246, 181 e 195. Eu peguei esses porque todos eles estão dentro da nossa janela de realidade para o nosso exercício. Fazendo mais pesquisa, eu consegui todos esses. Na modal, eu consegui múltiplo de 5 e múltiplo de 1000, 181 dias. Na genial, 103, 87, 96% CDI, R$10. Múltiplos de R$10. Não tem desculpa, todo mundo tem R$10 aqui que eu sei. Junho, maio, vencendo, 181 dias da aplicação, tá? E no PagBank tem CDB sim de R$1. Então não tem desculpa, e lá é sem prazo, é o de liquidez diária, é 104% do CDI. Já o 107% do CDI é múltiplo de 500 e o prazo mínimo são 6 meses. Por isso que você observa, quanto mais tempo, melhor a taxa, mesmo que seja no mesmo banco, ok? A mesma coisa que os 5 mil, cadê os 5 mil? É 14% no pré. Já um pré dentro da modal, 13,33. Por que diminuiu? Porque o valor do múltiplo é menor. Então a pessoa aporta menos, provavelmente, senão ela pegaria, se ela tivesse 5 mil, ela pegaria esse aqui, claro. E o Tesouro Selic, com 17 para 2029, o Tesouro Selic, ele é liquidez diária. Porém, os juros só são pagos no vencimento, 2029. E o Tesouro pré-fixado 2029, mesma coisa. Você pode depositar, você pode sacar no final do ano, mas múltiplo de R$33, mas o juros você só vai receber em 2029, tá bom? Então, o Tesouro para o nosso exercício não vai ser interessante porque a gente vai ficar sem lucro, tá bom? Agora, quem quer fazer para aposentadoria, inclusive tem um renda a mais, depois a gente vai entrar nesse daí. Então, a pesquisa das corretoras, eu procurei dar uma varredura, pausa, olhem lá direitinho e façam uma pesquisa, papel e caneta, e anotem o que tem dentro da sua corretora. Eu vou pegar um desses e vou fazer em todas as taxas como se calcula o rendimento, para você poder escolher qual o melhor da renda fixa. Calma, respira, bebe água, vai lá, volta e vamos que vamos. Qual o mais vantajoso? Né? Então, isso que eu vou explicar aqui agora dentro da pesquisa das corretoras. Será necessário fazer a conta um por um. Não tem jeito. Pegue na janela de dias, 181 dias, 270, 271, enfim, 6 meses. E um a um. Vai ter que sentar o bumbum na cadeira e fazer. E comparar os rendimentos. Como é que você faz isso? Para a simulação, considere um aporte único de R$1.000. E eu vou colocar o tempo de 10 meses, logo imposto de renda de 20%. Então, em todos eles, eu vou pegar e vou simular que eu aportei uma única vez R$1.000, tá? Essa conta, eu vou te mostrar lá na frente que ela é diferente se você aplica 10 vezes de 100. Mas, de acordo com as taxas de cada pacote, o melhor, ele vai ser sempre o melhor independente
da quantidade de aportes que você faça. Se você fizer 10 de 100 ou 1 de 1000, o melhor vai ser sempre o melhor. E o pior vai ser sempre o pior. Tá bom? Vamos lá. E as taxas de hoje: Selic 13,75, CDI 13,65 e o IPCA 5,17. Hoje, 9 de fevereiro de 2023. Essa é a taxa dada pelo governo. Ok? Com essas informações, R$1.000, 10 meses, imposto de renda de 20, com essas taxas, o que nós vamos conseguir? Vamos supor um CDB IPCA a 7,6%, mais 7,6%. Tá lá o produto, tá? Muita calma nessa hora. Qual é o lucro dele? Como você vai calcular esse lucro? Você vai pegar o IPCA 5,17, que eu já falei, e os 7,6 que está apontando no produto. O lucro, basta somar os dois. Você vai ter um lucro de 12,77 ao ano daquele produto. Então, você vai usar um aporte de R$1.000. Show? Você vai multiplicar pelo lucro. Lembra que eu falei lá atrás? É somado no desenho, mas multiplicar na calculadora. Você vai fazer exatamente isso. Digitar 1.000, multiplicar 12,77 ao ano, para você ter o resultado de um ano, e o de 10 meses, consequentemente, é o que eu te falei. Vantajoso, vantajoso, não vantajoso, não vantajoso. Seja em 10 meses, seja em um ano. Para facilitar, como o banco está te dando ao ano, a gente vai fazer a conta ao ano, tá? Conclusão, o rendimento do ano deste produto é 127,70. Faz as contas, vê se você consegue obter este resultado, tá bom? Obteve? Lindo, continua. Qual é o imposto de renda desse produto? CDB tem imposto de renda. 127, a gente vai pegar sobre o rendimento, imposto de renda sobre o rendimento. Traz ele para cá. Vai multiplicar por 20% na sua calculadora. O resultado vai ter que dar R$ 25,54. Tá? Tá indo bem até aí? Ok, lindo, maravilhoso. Vamos continuar. Conclusão. O aporte que você fez com o rendimento que você obteve, deduzindo o imposto, nós vamos ter um resultado para este IPCA 7,6 de R$ 1.102,16. Tá bom? Vamos guardar, lá na frente eu vou mostrar. Vamos fazer agora outro CDB. O CDB com a taxa atrelada ao CDI. Então, vamos supor que eu achei lá esse 104,5% do CDI. Como fica? Qual é o lucro? Você vai pegar os 104 e vai multiplicar pelo CDI, 13,65. Simples assim. Você vai obter, você não multiplica porcentagem por porcentagem não, tá? Você multiplica sempre uma porcentagem só. 14,26. Faça na calculadora, vê se você está conseguindo acompanhar, ok? Prosseguindo. Você vai pegar de novo um aporte de R$1.000. Vai multiplicar pelo lucro ao ano. Show? Você vai obter o rendimento daquele ano. Então, R$1.000, você vai render R$ 142,60. Qual é o imposto de renda? O imposto de renda é sobre o rendimento. E aí você vai multiplicar por 20%, que é o rendimento programado, e nós vamos ter um imposto de renda de R$ 28,52, ok? Ou seja, a gente somando o nosso aporte com o nosso rendimento e tirando o imposto, nós teremos para este CDB atrelado ao CDI, 1.142,28, 1.114,08. Show? Perfeito. Então, pausa. Lindo. Confere, vê se está tudo certinho. Conseguiu? Lindo, maravilhoso? Vamos prosseguir. E agora? LCA. LCA com 90% de CDI. Poxa ainda, mas é menor. Será? Vamos ver. LCA tem um detalhe. Qual é o lucro?
90% e o CDI. Qual é o lucro? Multiplica 90% por 3,65, 12,28% ao ano. Qual é o aporte? De novo, R$1.000. Qual é o lucro? 12,28. Qual é o rendimento disso aqui? 122,80. Só que o LCA não paga imposto de renda. Então não há dedução quando você saca ele de nenhuma outra taxa, o rendimento cai na sua mão direitinho. Por isso que a taxa pode parecer não ser atrativa, LCA e LCI. E por isso que eu não estou pegando todos os produtos de renda fixa, porque é muita coisa. Debênture, dívida de empresa, enfim, não dá. É preferível focar. LCA, letras de crédito agrário. CDB, nem sei a sigla, depois eu vejo, tá? Mas como não há imposto de renda, qual é o resultado? Nenhum desconto. Com o aporte, rendimento e imposto, nós teremos R$1.000 mais 122, sem imposto, 1.128,80. E aí, como é que ficou a nossa avaliação? Qual o mais vantajoso? Certo? Vamos lá. O CDB IPCA 7,3 foi o primeiro que a gente fez no exercício. O 104 do CDI, 104,5% do CDI e o 90% do LCA. Voltando, quem anotou, se não, vou colocar aqui para vocês de novo. 1.102, 1.114, 1.122,80. Ou seja, nem sempre a menor taxa garante o melhor rendimento. Tanto que a menor taxa no produto certo vai sim te dar a maior renda. Isto ao longo do tempo, gente, faz muita diferença, tá? Então é por isso que eu estou falando, para entender o que está fazendo, dar um passo de cada vez. Vamos concentrar esses primeiros meses na renda fixa. Eu vou fazer aula de renda variável sim, porque é importante, tá barato para comprar. Mas se você não avançar na renda fixa, pergunta tudo o que quiser no grupo, me chama no privado, eu faço vídeo chamada, vamos tirar as dúvidas para todo mundo caminhar junto, tá bom? Deu para entender? Creio que sim, né? A nossa aqui, 90%, deu o maior rendimento com o mesmo aporte. Recordando os perfis da aula passada. Vamos voltar. Lembra que qualquer perfil a gente vai querer o mesmo rendimento? Quais são eles? Conservador, moderado e arrojado, com as porcentagens de renda fixa. Então, como a gente vai estar concentrando essa aula na renda fixa, qual seria o valor resultado? O nosso exercício é de 10 meses, a gente quer 2.000 no final do ano ou múltiplos de 2.000. Como que a gente vai fazer isso dentro dos perfis? A gente vai ter em cada perfil uma distribuição de valores. Quais são? Na renda fixa, que é esse aí, daquele gráfico, vai ficar assim. 1.400 para renda fixa, se for conservador, resultado. R$1.000 no moderado, resultado no final do ano. R$600 no arriscado. Na renda variável vai ficar dessa forma. R$600 de FII para o conservador, R$600 no moderado e 400 nas ações. E no arriscado, 600 no FII e 800 com as ações. Aqui todos eles vão dar R$2.000 dentro de cada perfil. Isso é resultado. Ok, agora você já sabe o produto, já sabe calcular o rendimento para você chegar nesse resultado. E aí? A gente vai ter que distribuir o aporte. Quanto que a gente tem que depositar por mês ou de uma vez, se a pessoa tiver dinheiro, para poder colher frutos no final do ano? Essa é a grande sacada. Escolher o produto, sabe quanto ele vai render? E aí, o que eu faço com isso na mão? Quanto que eu vou pegar naquele produto ali, depositar cada mês, para poder ter esse resultado aqui
de 1.400, 1.600. Esse é o X da questão, nós estamos chegando lá. Renda fixa selecionada, vou dar o exemplo com o melhor produto que nós escolhemos, LCA de 90% CDI, até porque vai facilitar, eu vou agilizar aqui a conta para não deduzir imposto de renda que vocês já sabem fazer, tá bom? No conservador, a gente já falou lá atrás, 70%, no moderado e no arriscado, 30% da renda fixa. O que vai acontecer agora? Eu vou explicar como se faz as contas. É necessário fazer uma conta para dividir a proporcionalidade de cada aporte. Como definir aportes mensais tendo apenas a taxa anual? Este é o grande problema. A gente já aprendeu a fazer a taxa anual, já aprendeu o resultado do rendimento, e aí? Eu vou ter aquilo lá, mas e aí? Como é que eu chego naquilo lá se eu não tenho o valor todo para fazer aporte único? Nós vamos pegar como exemplo este daqui e vamos destrinchar ele para saber, usando ele, quanto que dá por mês, tá? Vocês vão ter que aprender a fazer essa conta. Eu vou mandar uma planilha para vocês colocarem lá os seus valores do produto que vocês escolherem, tá bom? Vamos prosseguir. Distribuição dos aportes. Será necessário converter o lucro anual no lucro mensal para definir o valor a depositar todos os meses, ok? A ideia aqui é fazer um pouquinho cada mês e chegar lá no final do ano, tá tudo lindo, maravilhoso. Para converter a taxa anual em taxa mensal, você vai ter, são taxas efetivas divididas pelo equivalente. Ou seja, um exemplo, se a gente tem 24% ao ano, quanto que dá por mês? É uma fórmula. A taxa mensal, ela é 1 mais a taxa anual, elevada à potência de 1 sobre 12 menos 1. Surtou? Não surte. Calma. Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Ok? Vai pegar lá os 90% de CDI, que é um X, e vamos ver como funciona. Opa, peraí. Voltando, nosso melhor produto, lindo, 90% de CDI. Lembrando que o lucro é 90% mais 13,65. Nós temos uma taxa anual de 12,28. Ok. Vamos começar usando aquela fórmula. Lucro mensal, agora escrevendo ela, é 1 mais o lucro anual, que você tem que dividir por 100 por causa da porcentagem, elevado à potência de 1 sobre 12 menos 1. Vamos ver como fica isso numa calculadora. Você vai pegar 3 parênteses, isso é importantíssimo. Escola da tia Teteca. Faz primeiro esse, depois esse, faz esse, depois esse, depois esse. Por isso, tem que ter os 3 parênteses. Primeiro o que dá dentro de um parêntese, pum, pum. Depois o que dá dentro de 2 parênteses, que é esse com esse aqui. Depois esse aqui diminui 1, ok? É assim que vai funcionar na calculadora. Pode pausar? Pausou. Ok. E a potência é o circunflexo. Você só vai conseguir isso na calculadora científica. Eu vou passar um print no grupo como é que funciona, porque era muita imagem para colocar aqui, complica muito. Quem já sabe fazer, tudo bem. É só mudar a edição no próprio computador, você faz, e no própria calculadora do celular também é possível fazer. Você tem que abrir a científica e usar uma função específica. Qual é esse resultado? É esse aqui, que você vai conseguir digitando na calculadora deste jeito. Se você não conseguir dessa forma, está errada a sua conta. Ok? Você vai fazer isso dessa forma. Só que como teve que dividir aqui e você tirou a taxa sem a porcentagem, você vai ter que voltar lá e multiplicar, tá? Para quê? Para a gente ter 12,68 ao ano e chegar a 0,97% ao mês. Ou seja, a renda fixa, ela não vai te dar 4% ao mês, tá? Então, a gente vai ter que fazer isso de uma outra forma.
A gente pode usar um bom produto hoje e conseguir mais ou menos isso no ano. Vamos colocar lá se a gente conseguir 1,5% uma renda fixa, que eu acho muito difícil, né, de ter produto para esse ponto, mas vai que os juros aumente, não sei. Mas a realidade é que 12,28% ao ano de resultado num produto hoje disponível vai te render por mês apenas 0,97% ao mês. Ou seja, a gente precisa de mais 3% na renda variável para somar os 4% e conseguirmos o nosso resultado. Entendeu a dificuldade? Como 1,5% ao mês já é um bom resultado, se você manter e tiver isso como média, então não se iluda com 30% ao mês. É surreal, tá bom? Então vamos lá, continuando. Quem quiser, printa. Printou, pronto. Vamos lá. Não, para cá. Continuando a distribuição dos aportes. Então, essa parte agora é a final, tá? Estamos chegando no final da aula. E aí, a gente vai pegar a simulação dentro do nosso resultado de R$2.000 e vamos distribuir ele em cada perfil. Pegando o 90% do LCI, deu 97% ao mês. Mas, antes de terminar a aula, eu vou colocar a pegadinha da renda fixa para você. Se nós temos aqueles ciclos de alta e de baixa de acordo com os governos e tal, nós estamos no ponto mais alto e ela tende a cair, o que vai acontecer? É melhor você fazer o que você tem de renda fixa agora. Primeiro motivo. Só que não é só isso. Quando você tem o mesmo produto e você faz um aporte único no início do ano, do que parcelar em 10 vezes, o rendimento cai quase pela metade. Acredite se quiser. Faça essas contas e você vai ver que cai o rendimento ao ano. Mas é claro, você não tinha, vamos supor, esse daqui é o aporte de R$1.000. E esse daqui é o aporte de R$100. Essa bolona vai multiplicar 10 meses e vai virar um bolão maior. Essa daqui vai somar com outra bolinha, com outra bolinha, com outra bolinha, com outra bolinha. Óbvio que para chegar nesse bolão aqui, junto para ter o mesmo rendimento, é ilusão. Então, por 2 motivos, é melhor aportarmos agora na renda fixa, porque o aportão grandão vai render até o final do ano mais rápido e mais fácil e vai dar o dobro de resultado do que vários 10 aportezinhos na renda fixa, tá? Mas quem não tem, não tem. Não se sacrifique por causa disso. Eu tô só explicando que quem tiver, aporta agora na renda fixa que tá alto e esse bolão vai render mais do que várias bolinhas pequenininhas, tá? Então vamos lá. Essa é a pegadinha da renda fixa. Então, ficou assim. Devido ao valor alto, que está a Selic 13,75, é melhor realizar todos os aportes da renda fixa nesse período de alta. E depois diversificar para a renda variável, até o fim do período planejado. Então, vamos supor, você tem para 10 anos. Aí eu só estou tendo dinheiro agora? Tá, então pega uma parte pequena e põe na renda variável, põe maior na renda fixa, até esse ciclo de alta perpetuar. Começou a cair, aí você começa a trocar, vai passando para a renda variável aos poucos, se for uma coisa de longo prazo, tá bom? Porque a taxa Selic já está na maior alta histórica. Então vamos lá, nossos perfis estão aqui. Como que a gente num produto desse, com este resultado para renda fixa, será aportado mês a mês? Então, eu fiz à vista e a prazo. 0,97% ao mês. Como que fica a opção à vista? Você vai precisar de R$1.275 ou em 10 vezes de 134. Você está entendendo? Quanto que dá 10 vezes de 134?
1.340. 1.340 nesse produto parcelado vai dar 1.400 aproximadamente. Já se você tiver o dinheiro todo, já põe 1.275, que ele vai virar 1.400 no final do ano. Sua meta de renda fixa está resolvida. Se mês que vem não tiver o produto, você está tranquilão, tá bom? Então, isto é preciso ser entendido. Quem tem, já faça de uma vez o aporte na renda fixa para garantir. Não tem, faz em 2 vezes. De repente, mês que vem, a Selic ainda está alta, mas Lula está pressionando, quer mexer na autonomia do Banco Central, apesar de eu achar errado, mas enfim, quer mexer porque ele quer abaixar os juros. Então, a Selic já vai despencar, tá bom? E aí, no moderado, a opção à vista é 910. Você, no final, vai ter R$1.000. E a opção em 10 vezes neste produto é de 95. Ou seja, você ou tem 910 agora, ou vai ter que gastar 950 para ter R$1.000. R$50 de rendimento líquido. É isto, tá? Não existe milagre na renda fixa. Na renda variável é melhor, mas é isso. 0,97% ao mês. E no arriscado, como o resultado é menor, a gente pode já aportar 545 para cada R$2.000, buscando o restante dos 4% ao mês na renda variável de ações e fundos, ou você faz em 10 vezes 57, tá? Então você pode optar por isso aqui. Quem está com medo de perder dinheiro, gente, a intenção não é perder, a intenção é aprender. Se você não fizer com 50, com 100, com 95 agora, isso é renda fixa você não vai perder. Mas vamos supor que você coloque isso em ações, R$57 é ação despenque. Se você não vender a ação, você não perdeu dinheiro, você só não vai conseguir sacar no final do ano. Você espera ela voltar, de repente demora 1 ano e meio, 2, você recupera lá na frente. É só não vender, tá? Então, isso precisa ser entendido. Quando a gente for discutir ações, a gente vai discutir isso, tá bom? Então, fica isto aqui de exercício. Você já sabe como pegar uma renda anual e descobrir a porcentagem ao mês. Para você chegar nesses 2 valores, é uma conta mais complicada. Eu vou dar uma planilha para vocês com cada aba. A aba do conservador, a aba do moderado e a aba do arriscado. Na aba de cada um vai ter o planejamento à vista e o planejamento parcelado. A mesma coisa no moderado e a mesma coisa no arriscado, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido para a gente chegar nos nossos múltiplos de R$2.000 no final do ano. Para a renda fixa, escolha o produto, tire o valor por mês. Com o valor por mês, você vai escolher as parcelas ou não, tá? Do que você vai fazer. Muito obrigado pela paciência até aqui. Espero que eu tenha sido clara e pode bombardear o grupo de pergunta que eu estou lá para poder ajudar vocês, tá bom? Até a aula 3, vamos começar ações ou fundos de investimento. Vai depender do nosso amigo Bruno, que vai nos explicar fundos imobiliários, ou eu, para poder destrinchar a questão das ações. Rogerinho, para você, que já está super adiantado, já querendo desesperado comprar ação, a gente pode fazer uma conversa paralela, porque assim como eu demorei bastante para fazer essa aula de renda fixa, vou demorar um pouco mais de tempo realmente para poder fazer a aula de ações. Vamos concentrar este mês só na renda fixa por enquanto, ok? Por favor, as ações vamos deixar para fazer depois do carnaval, já é março, então eu não consigo fazer a aula 3 semana que vem para vocês fazerem tudo antes do carnaval, enfim, tá bom? Então vamos concentrar aqui na renda fixa e a gente tira essa diferença em março, tá bom? Brigadão, beijo!